Bola na Torre, oferecimento Gold, tá bonita, tá gostosa, tá suave. Biscoito é Trigolino. Laboratório Amaral Costa, uma história de carinho com você. E Sindicato dos Urbanitários do Pará, na luta contra a privatização da Eletronorte. Salve, salve galera! Começando mais um Bola na Torre, ao vivo pela RBA TV, canal 13, para você. Pois é, num domingo em que o Remo acaba de jogar no Mangueirão contra o Salgueiro, estreando o técnico Arthur Oliveira, fez um bom primeiro tempo e acabou perdendo por 1-0, tropeçou de novo. Paysandu fez o dever de casa, está no G4, firme e forte na terceira colocação. Independente também não foi bem no primeiro jogo do mata-mata pela Série D. São os assuntos que vamos destacar. Tem regata também, tudo isso e muito mais para você no Bola na Torre. Comigo, Gerson Nogueira, Cláudio Guimarães, nosso convidado de hoje. E você ligando e participando, mandando mensagens pelo WhatsApp 984752441. Faça o Bola na Torre que está começando para você. Chegou a Draft Sound, então aumente o som, chame os amigos e vem curtir a vida. Draft Sound, a cerveja para todos os sons. Beba com moderação. Você já se perguntou quantas receitas começam com farinha de trigo? Pães, bolos, doces, salgados. É uma infinidade de dar água na boca. E para quem é apaixonado por tudo isso, a farinha de trigo Mirella Gold é uma solução mais que perfeita, com um toque de sabor e qualidade para suas receitas. Procure o selo de qualidade nas padarias e tenha uma experiência gastronômica inesquecível. Mirella Gold, um sabor especial para os paladares mais exigentes. Não existe um roteiro para saber como o futuro vai ser. A gente só sabe que quer sempre o melhor. Mas aí o tempo passa e percebemos que o que importa mesmo é ser melhor para o mundo. Deixar as coisas mais leves, mais bonitas. O melhor da vida vem da gente e de quem está perto, sempre dando o melhor por nós. No final, a gente percebe que valeu a pena crescer por todos vocês. Amaral Costa. Crescer por você. O governo Temer quer privatizar a Eletronorte para aumentar a sua conta de luz. Existem deputados e senadores que querem trair o povo do Pará votando a favor da privatização. Não vote nesses parlamentares. Diga não à privatização da Eletrobras Eletronorte. Sindicato dos Urbanitários do Pará. A Norte Veículos com você rumo ao Hexa. Os melhores preços de carros novos e seminovos com a melhor garantia, vistoria cautelar e um super brinde para você. É isso mesmo, e na compra do seu carro, você ganha na hora essa TV de LED 32 polegadas. Norte Veículos, Antônio Barreto com 3 de maio, fone 3236-2947. Não perca tempo. Líder. Você é líder do líder. Venha para a melhor escola de design gráfico, fotografia e produção de vídeo do norte do Brasil, a Torres Design. Só aqui você encontra todos os cursos que vão deixar você preparado para o mercado de trabalho. 3D Studio Max, InDesign, Photoshop, CorelDRAW, Illustrator, Premiere, After Effects, Web Design, fotografia digital e muito mais. Venha aprender com os melhores profissionais do mercado nos cursos da Torres Design. Informações atorres.com.br. Shop Mix, seu guia eletrônico de compras, produtos e serviços. Patrocínio Memorial Maxi Domini. A BW Souza é a loja do Souzinha do seu coração. 981914400. Ligou a Bela Max se entregou. No armário Janaína de tudo eu vou comprar. É feita a minha
quadrilha, pássaro e boi bumbá. Vamos ganhar dinheiro junto? Vem pra Otávio Pipas! O governo Temer quer privatizar a Eletronorte para aumentar a sua conta de luz. Existem deputados e senadores que querem trair o povo do Pará votando a favor da privatização. Não vote nesses parlamentares. Diga não à privatização da Eletrobras Eletronorte. Sindicato dos Urbanitários do Pará. Estamos de volta com Bola na Torre ao vivo para você. Vamos começar falando de Série B. Sexta-feira, o Paysandu à noite, início da noite, não, final da noite, porque o jogo foi 9h30 da noite, enfrentou e recebeu na Curuzu o Boa Esporte. E fez o dever de casa, venceu por 2-0 com 2 gols do Cassiano. E nós vamos para a tela aqui para ver como foi o gol. Não, primeiro vamos mostrar os resultados da rodada. Não? Vamos lá, São Bento 1, Figueirense 1, Londrina 3, Curitiba 2, Juventude 1, Guarani 0, Vila Nova 0, CSA 1. O CSA está realmente fazendo uma grande campanha. Avaí 0, Criciúma 1. Próximo adversário do Paysandu, Criciúma venceu a primeira também. Agora com o Mazola Júnior. Paysandu 2, Boa Esporte 0. Fortaleza 1, Sampaio Corrêa 0. Atlético Goianiense 1, Goiás 3. CRB 1, Brasil 1. Ponte Preta 1, Oeste 1. Próximo jogo do Paysandu, já a gente fala, mas antes a classificação. Fortaleza é o primeiro com 22 disparado, CSA 18, Paysandu 15 e Avaí 14. São os 4 classificados na zona de acesso. Quinto, Curitiba 14, Figueirense 13, Vila Nova em sétimo com 13, 12 São Bento oitavo, Atlético Goianiense com 11 nono, Londrina 11, primeira página em 10º. Virando o Guarani 11º com 10 também Sampaio Corrêa Oeste, 13º, Juventude 14º com 10, o Brasil em 15º com 9, Ponte Preta 16º com 8, e aí a zona da degola, CRB 17º com 7, Goiás com 5, é o 18º, o Criciúma é o 19º com 4, próximo adversário do Paysandu na terça-feira, e o Boa Esporte, que foi derrotado aqui, 20º com 4 também, né? Então, próximo jogo do Paysandu contra o Criciúma é Heriberto Rios, 19h15 da próxima terça-feira, lá em Santa Catarina, em Criciúma. A gente sabe que lá o jogo é duro, a temperatura está fria, mas o Paysandu está botando quente. Para a tela de novo aqui, para que você possa acompanhar conosco os gols do Paysandu na vitória de 2-0, jogada do Tomás, que foi muito bem, o Carlinhos também foi bem, dentro da expectativa, ele que está voltando depois de um grande tempo, aí a cortada e a cabeçada do Cassiano, né? Cassiano vive um momento estrelado, mágico, a bola chega nele, ele manda para dentro, e o Paysandu fez 1-0 logo no começo do jogo. Bonito giro no segundo gol. E aí, mais uma vez, o Tomás faz a jogada em cima ali do zagueiro, ele bota na área. O Cassiano, na hora que ele matou, ele já girou batendo, não deu tempo para a zaga chegar, muito menos do goleiro tentar a defesa. 2-0, suficiente para o Paysandu garantir 3 pontos e buscar as primeiras colocações. Está na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, né? Está no G4, que é o mais importante, fazendo o dever de casa. Vamos fazer o seguinte, antes da gente fazer, de mostrar a sonora aqui dos técnicos de Paysandu, como nós acabamos o jogo do Remo lá e temos o link ao vivo, o Lino Machado está conosco ao vivo aqui e traz o técnico Arthur com o técnico do Salgueiro primeiro e depois o Arthur ao vivo. Vamos lá, fala, Lino. Sérgio China, técnico do Salgueiro, fazendo uma avaliação dessa vitória fora, vencer fora, sempre é muito importante o jogo, Sérgio. Com certeza, principalmente contra uma grande equipe que é o Remo, né? Nós tivemos uma derrota difícil em casa contra o Atlético, uma excelente equipe, né? Por acaso está liderando aí, está fazendo um bom resultado. E a nossa equipe tinha que buscar esses 3 pontos que deixamos lá contra o Atlético. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, um jogo onde a equipe do Remo está motivada, estava motivada por causa do treinador novo, Arthur. Eu conheço o Arthur desde quando eu era atleta, joguei muitas vezes contra o Arthur aqui em Portugal e sabíamos que ia ser uma equipe bastante ofensiva.
e aproveitar o momento difícil que o Remo tá tendo, né? E graças a Deus tudo deu certo, no final conseguimos sair com 3 pontos, que nos dá mais tranquilidade para o restante da competição. Você tem agora 5 jogos em casa, 5 jogos fora, se eu não estou enganado. É uma possibilidade muito grande para você vir a Belém, pegar e enfrentar um time como é o Remo, enfrentar uma torcida dessa que você estava até elogiando. Mas com esses 10 jogos restantes, 5 em casa, 5 fora, te dá uma esperança de classificação. Olha, a minha palestra antes do jogo eu disse que esse jogo ia ser um divisor de águas. Por quê? Porque desde o início a nossa equipe, pela logística que tem, pelas dificuldades, pelos valores que envolve a nossa equipe, é uma equipe que o primeiro objetivo é a permanência, como todas são. Tanto é, o Remo também não pode pensar mais e pode até chegar em classificação entre os 4, mas o principal é a manutenção, né? Mas com a pontuação você vai conseguindo consistência, a equipe vai acreditando mais, a gente tem possibilidade de chegar a algo mais. Mas a gente ainda a cada jogo, nós temos definido a cada terço dessa competição, a cada 6 jogos, tem um número de pontuações que nos dê condição de o mais rápido possível ter a permanência. A partir daí sim a gente busca um horizonte melhor, um norte melhor para a nossa equipe. Muito obrigado, uma boa viagem de retorno, Sérgio. Obrigado, um abraço. Tá certo. Você é o técnico do Salgueiro, Sérgio China, e daqui a pouco, Guerreiro, a gente vai voltar com o técnico Arthur Oliveira, fazendo também uma análise, um balanço da atuação do Remo e esta derrota que não estava nos planos na sua estreia comandando o time azulino. A gente volta. Obrigado, Lino. Guerreiro nós todos somos, né? Tem que buscar todo dia. Vamos agora direto para a análise dos técnicos, o Dado Cavalcante e o Daniel Paulista. O Sérgio China é o técnico do Salgueiro, falou há pouco ao vivo aí. Agora vamos voltar a falar da Série B, porque como estamos ao vivo, temos que aproveitar o link, mas agora vamos começar com o Cassiano, que está falando aí dos 2 belos gols e a vitória importante do Paysandu. As oportunidades estão aparecendo, estou conseguindo ajudar a minha equipe. Hoje uma grande vitória da nossa equipe, não é porque eu fiz os gols que eu que fui o responsável. O Tomás foi muito bem, o Mike foi muito bem, a equipe num contexto geral foi muito bem. Conseguimos fazer um grande jogo, um jogo tranquilo, um jogo consistente, um jogo que não chegou a ser perigoso para a gente. A gente, depois que fez o resultado, conseguiu ficar com a posse de bola, trabalhar na hora certa, sem correr grandes riscos. O posicionamento que o Paysandu se encontra na tabela, sinceramente, para mim, não é o primordial. O primordial é sempre a pontuação, né? A quantidade de pontos que a gente tem hoje para a quantidade de pontos perdidos nosso no campeonato. A gente está na classificação hoje no G4, mas principalmente com a quantidade de pontos que a gente gostaria de estar nesse momento. Primeiro tempo, nas chances que o Paysandu foi no gol, ele fez 2-0, aí dificultou muito o nosso trabalho, nós conseguimos criar várias oportunidades, mas não tivemos a mesma competência dentro do jogo para diminuir o placar e tentar buscar um resultado diferente que não fosse a derrota. Então, as situações que a gente tem que refletir desse jogo, né, já que a gente vinha de uma boa vitória frente ao Goiás em Goiânia, para que agora dentro de casa a gente possa buscar os 3 pontos, que é o que a gente mais precisa no momento. Bom, direto ao assunto, o Paysandu fez o dever de casa, foi bem dentro da expectativa, mereceu a vitória e se coloca numa posição extremamente agradável na classificação, Gerson e Cláudio. E ainda quebrou uma sequência ruim, de 4 jogos sem vitória, né? 4 jogos na Série B. 3 empates e uma derrota. Não, mas na Série B. 4 jogos sem vitória na Série B. E o fundamental, jogando com objetividade novamente. Porque o Paysandu, ele conseguiu, naquelas primeiras 4 rodadas, chegar onde chegou, porque era um time que aproveitava as oportunidades que apareciam. Contra a Ponte Preta foram 2, né? E ele fez 1. Os outros jogos todos eram poucas chances, o Paysandu vai lá e confere. O Cassiano, principalmente, com destaque nisso. Agora, no jogo de sexta-feira, o Paysandu ainda teve também um detalhe que acabou por favorecer. O time do Boa, apesar de transar bem as jogadas, tentar, mas tinha um problema muito sério na hora do último arremate. Perdeu um gol com o jogador Machado, né, uma bola cruzada, e o Paysandu ganhava já por 1-0. E no segundo tempo, o Paysandu acalmou o jogo, até porque aproximou mais os setores. O Alan também apareceu muito mais como uma espécie, olha esse é o lance que eu falava, aos 20 minutos, Machado. Foi a grande chance do gol, né? Defesa espetacular do Renan Rocha. E no segundo tempo, o Paysandu controlou o jogo,
né? Já com 2-0, saiu do primeiro tempo com 2-0 e acalmou as coisas, ainda teve a oportunidade com o Cassiano no finalzinho de fazer mais um. A bola foi no travessão, aquele chute de centroavante mesmo. Agora, uma pintura, né? O gol agora que eu reparei uma coisa, ele matou com a mesma perna, com o mesmo pé que ele matou, quando girou, já entrou batendo, que faltou para jogadores do Remo. E girou, inclusive, caindo, né? Meio de lado já para bater. Para não dar chance quase um voleio. Quase um voleio. Para não dar chance de marcação mesmo. Mas a bola voltou a chegar no Cassiano. Esse que é o detalhe. Os outros jogos que o Paysandu teve essas dificuldades, contra São Bento, contra todos esses times, a bola não chegava nele. O Tomás começou a jogar bola, a cruzar, caiu pelo lado esquerdo. E aí tem um passe, tem um cruzamento qualificado. E foram 2 cruzamentos, 2 assistências para o Cassiano aproveitar. A bola chegando no Cassiano, a tendência é que ela se transforme em algo bom para o Paysandu. Um jogador que vive uma fase especialíssima e com muita confiança também. Ele vai na bola com muita confiança. Então, uma vitória justa, merecida. E o Paysandu volta ali a estar entre os grandes lá da classificação, com muitas possibilidades de avançar. Principalmente porque não saindo do bolo, né, mesmo que você... Não pode desgarrar, né? Você não pode... Mesmo estado dizendo que não importa muito estar no G4, importa e muito. Se puder não sair, nunca mais que não sai. Se ele estiver no Z4, ele vai dizer que não importa. Experimenta ficar no Z4 para ver se a pontuação não importa. O chute final. Esse é o chute final. Do Cassiano. Não, que eu entendo é o seguinte, vocês viram que o Cassiano vinha aparecendo muito com o Moisés e o Mike do lado dele. Depois sumiu essa escalação. Aí ele passou tendo muita dificuldade para fazer gol. Agora, com a recuperação física, inclusive, do Otávio, do Tomás. E, sobretudo, a qualidade técnica do Alan Kalberg, que a gente registra, que uma pena aqui no futebol do Pará, para mostrar o que ele é, e teve que passar um estágio no Bragantino. Se o talvez estivesse aí, já está dispensado no Paysandu. Essa é a grande verdade. Mas um jogador de alta qualidade, um jogador que chama a bola para ele, um jogador que tem domínio, que ataca, que vai e que sabe o que faz com a bola. Sobre o Cassiano, é hoje o segundo artilheiro do Brasil, só perde por Gustavo do Fortaleza, com 22 gols, ele tem 20. É um dos artilheiros da Série B do Campeonato Brasileiro e voltou a sorrir com muita alegria. Talvez a camisa alegria da seleção brasileira tenha feito muito efeito em cima do Brasil. Aliás, o Fortaleza também jogou com a camisa comemorativa no sábado contra o Sampaio, né? Venceu com 1-0, gol do Gustavo, né? Só 2. O Gustavo é engraçado. Você viu o jogo todo? Ele só fez um chute. A única bola que ele tem foi do gol ele fez. Mas não interessa. Coisa do centroavante, né? Centroavante. Só tem 2 invictos, o Fortaleza e o São Bento, por incrível que pareça. São Bento da É verdade. Vamos dar uma paradinha aqui rapidinho para ouvir o recado do Valmir Rodrigues. Já voltamos para falar mais de Paysandu, que volta a jogar na terça-feira, já viajando hoje, né? Para Criciúma, enfrentar o Criciúma. Alô, Valmir. Preste atenção nesta novidade. Quer diversão garantida para a família com qualidade 100% digital? Ainda por cima, ter controle de quanto vai pagar? Então você precisa ter Sky pré-pago. A TV da Sky que você recarrega. São 12 parcelas por apenas R$ 14 mensais. E você compra a Sky e o equipamento é seu. Para sempre. Você leva Sky por apenas 12 vezes de R$ 14 e você faz as recargas de acordo com o seu bolso, pelo período que quiser e com a opção de pacote que mais combina com a sua família. Tem recargas de programação a partir de 15 dias. Se você e sua família vai ver série, seu filho vai ver desenho, o marido vai ver esporte, recarregar é fácil. Pode ser pela internet, pelo telefone ou em qualquer casa lotérica. Quer ter controle da sua TV? Ligue Skyline 3014 1515. Tá esperando o quê? Sky 100% digital por 12 parcelas de R$ 14. Skyline 3014 1515. Pois é, e o Paysandu volta a jogar na terça-feira contra o Criciúma. Nessa etapa haverão alguns jogos assim, por exemplo, joga na terça, depois vai jogar na sexta contra o Goiás, o próximo jogo. Períodos muito curtos. Não, e tem uma curiosidade, o Paysandu nesta fase de 3 jogos, só a turma da Rabeira que se recupera. Ele, quando jogou com o Boa tinha vencido a primeira. Né? Ele vai jogar com o Criciúma, que já venceu a primeira. E o Goiás, que venceu o Atlético fora de casa. E depois pega o Goiás, que também já venceu a primeira. Bom, e o Paysandu treinou pela manhã. A Lourdes César foi lá acompanhar essa movimentação, já que o Paysandu viajou na tarde desse domingo. No
último treino em Belém, antes da viagem para Criciúma, o time bicolor foi dividido em 2. Reservas fizeram um trabalho físico e depois de 15 minutos, alguns titulares apareceram no gramado. A ausência foi de Cassiano, autor dos 2 gols que garantiram a vitória bicolor na última rodada e o retorno dos paraenses para o G4. O artilheiro da Série B, com 6 gols marcados até agora, foi elogiado, principalmente pelo lateral esquerdo, Carlinhos. Tomara que ele continue assim. O que nós temos que fazer é poder fazer as jogadas, armar da melhor maneira possível para que ele possa finalizar, já que ele está vivendo um momento muito bom. O time bicolor viajou na tarde desse domingo para Santa Catarina, onde enfrenta na terça-feira o Criciúma, time que está na zona de rebaixamento, com apenas 4 pontos até agora. Não é porque estava na zona, né, que a gente vai menosprezar, a gente vai sim respeitar a equipe deles, porque é uma equipe grande, né, um clube grande e de muita qualidade, mas também a gente vai procurar se impor dentro de campo para conseguir fazer uma grande partida lá fora. Será uma semana apertada para os bicolores. São 2 jogos pela frente e os 2 fora de casa e sem muito tempo para treinar. O time não deve ter muitas mudanças, mas os bicolores estão focados e querem continuar somando pontos e se mantendo entre os 4 primeiros na classificação geral. A gente está saindo para 2 jogos fora agora, contra equipes que vêm de clássicos, de vitórias, mas a gente tem que pontuar porque são 2 jogos fora e mesmo sendo fora, se você não pontuar, fica um pouco mais complicado lá na tabela, porque um jogo muda muito. Você está em terceiro, daqui a pouco no outro jogo você perdeu, empatou, você já está em quinto e sexto, entendeu? A gente sabe que é difícil jogar fora de casa, ainda mais com duas equipes grandes. Então a gente está bem preparado, acredito que a equipe está bem preparada para ir lá fazer 2 jogos e fazer 2 grandes partidas. É o seguinte, antes de falar um pouquinho desse jogo, bora rever só o gol aí, o Mazola Júnior comandando o Criciúma, houve o pênalti. A bola desvia no braço. Esse Feijão foi até expulso, ele. E aí, esse jogo foi lá em Florianópolis? Foi na ressacada, exatamente. Ressacada. E o Zé Carlos... Quebrada a invencibilidade do Geninho. E o Zé Carlos fez o gol de pênalti. Esse é o Criciúma que o Paysandu vai enfrentar na próxima terça-feira, Gerson e Cláudio. Um jogo difícil, Série B, como visitante, é sempre um problema, é sempre uma grande missão, mas acho que o Paysandu vive um momento melhor. Ele recuperou a confiança, o Cassiano vai também entrar com uma peça a ser vigiada, a ser marcada, ele que preocupa a zaga adversária. Acho que a entrada do Alan no meio, junto com o Tomás, qualifica ali aquela jogada, aquela transição que o Paysandu não tinha quando usava os 2 volantes, o Nando Carandino e o Renato Augusto. E acho que o Paysandu tem boas condições, sim, de arrancar um bom resultado. Porque é preciso considerar que, neste caso, até o empate é um bom resultado. Qualquer tipo de ponto que você busque fora é interessante, né, Cláudio? Essa é a situação desses 2 jogos do tipo seguinte. O Paysandu só não pode perder. Ele trazendo 2 pontos desses 2 jogos, são pontos conquistados. Pela qualidade dos 2 times, que melhoraram bastante, pela situação do jogo, pela essa crescente, ainda tem a história do ex, né? O Mazola Júnior do outro lado. Sempre a história do ex, tem que tomar cuidado. E tomara que seja ex mesmo, né? Que o Paysandu possa confirmar mais uma vitória e que seja interessante, porque estar dentro desse bolo do G4 vai ser muito interessante. Mesmo com dado... Não abandonar o G4. Nunca abandonar o G4, muito pelo contrário. Gostar do G4. Vamos dar uma paradinha. Já nós voltamos para falar da Série C e falar também até da derrota do Independente, os paraenses que se deram mal nesse domingão. Chegou a Draft Sound, então aumente o som, chame os amigos e vem curtir a vida. Draft Sound,
a cerveja para todos os sons. Beba com moderação. Você já se perguntou quantas receitas começam com farinha de trigo? Pães, bolos, doces, salgados. É uma infinidade de dar água na boca. E para quem é apaixonado por tudo isso, a farinha de trigo Mirella Gold é uma solução mais que perfeita, com um toque de sabor e qualidade para suas receitas. Procure o selo de qualidade nas padarias e tenha uma experiência gastronômica inesquecível. Mirella Gold, um sabor especial para os paladares mais exigentes. Não existe um roteiro para saber como o futuro vai ser. A gente só sabe que quer sempre o melhor. Mas aí o tempo passa e percebemos que o que importa mesmo é ser melhor para o mundo. Deixar as coisas mais leves, mais bonitas. O melhor da vida vem da gente e de quem está perto, sempre dando o melhor por nós. No final, a gente percebe que valeu a pena crescer por todos vocês. Amaral Costa. Crescer por você. O governo Temer quer privatizar a Eletronorte para aumentar a sua conta de luz. Existem deputados e senadores que querem trair o povo do Pará votando a favor da privatização. Não vote nesses parlamentares. Diga não à privatização da Eletrobras Eletronorte. Sindicato dos Urbanitários do Pará. Faltam 11 dias para o Mundial de Futebol. Transforme seu futuro. Estude na Unisa. Você no lugar certo. A Norte Veículos com você rumo ao Hexa. Os melhores preços de carros novos e seminovos com a melhor garantia, vistoria cautelar e um super brinde para você. É isso mesmo, e na compra do seu carro, você ganha na hora essa TV de LED 32 polegadas. Norte Veículos, Antônio Barreto com 3 de maio, fone 3236-2947. A roda de samba mais charmosa do Brasil está de volta. Tardezinha Belém. A roda de samba original do Tiaguinho. Por que você não... Direto do Rio de Janeiro. Uma super estrutura. Muito charme, brilho, pagode e glamour. E mais de 4 horas de show do Tiaguinho. Sábado 24 de junho, 5 da tarde na Marine Club. Tardezinha Belém. Ingressos, lojas é show, Parque Boulevard, Lupa Lupa Pátio, Taco Castanheira, Via Mia, Metrópole, Ananindeua e bilheteria digital. Oferecimento, Devassa e Oi. O governo Temer quer privatizar a Eletronorte para aumentar a sua conta de luz. Existem deputados e senadores que querem trair o povo do Pará votando a favor da privatização. Não vote nesses parlamentares. Diga não à privatização da Eletrobras Eletronorte. Sindicato dos Urbanitários do Pará. Bola na Torre. Oferecimento Gold. Tá bonita, tá gostosa, tá suave. Biscoito é Trigolino. Laboratório Amaral Costa. Uma história de carinho com você. E Sindicato dos Urbanitários do Pará. Na luta contra a privatização da Eletronorte. Estamos de volta com o Bola na Torre, ao vivo para você pela RBA TV Canal 13 e falar direto da Série C. Vamos para a tela, os resultados desta rodada, né? É a penúltima antes da virada, né, dos jogos da volta. ABC 2, Náutico 0, Santa Cruz 1, Juazeirense 0, Confiança 0, Atlético Acreano 0, Remo 1, Salgueiro 0. Faltando o jogo de amanhã entre o Globo e o Botafogo da Paraíba, exatamente. Esse é o grupo do Remo. É o grupo do Remo. Bom, Atlético Acreano é o líder com 16 pontos, empatou lá em Sergipe hoje. Empatou com Confiança, que meteu 3 no Remo. É verdade. 15 pontos Confiança, ABC 14, Santa Cruz 13, os 4 estariam classificados. O Salgueiro foi a 11 com a vitória hoje. Botafogo da Paraíba tem 10, pode ir a 13, tá? Pode encostar no Santa Cruz. Juazeirense é o 7º com 9, Remo 8º com 7, mas pode perder a posição se o Globo fizer o resultado amanhã contra o Botafogo. O Náutico 9º e o 10º é o Globo. O Remo está na beira da degola e a situação complicada. Joga na próxima rodada contra o Náutico na Arena Pernambuco no sábado, 4 da tarde, lá em Recife. Para ver o gol logo, Emerson fez o gol.
Você lembra desse Emerson? Não Jogou lembro. no Águia de Marabá. Águia de Marabá em 2014, quis dar uns paus no Ferreirinha, foi dispensado, não lembra, né? Não me lembro, não. Uma falha do goleiro Vinícius, na saída. O Vinícius demorou a sair, mas também houve a antecipação do zagueiro, a zaga ficou... Mas a gente ele errou a saída. Ele errou a saída. Ele errou a saída. O erro capital é do goleiro, né? Não era dele. Bom, Bom goleiro, mas falhou. Situação crítica e começa a acender a luz amarela. Olha, eu pensei que pelo início do jogo o Remo hoje pudesse realmente ter estreado no Campeonato Brasileiro. O primeiro tempo do Remo foi muito bom. Um time envolvente, criou pelo menos 6 oportunidades, né? Teve uma bola até numa cobrança de escanteio que poderia ter saído até um gol olímpico do Rodriguinho. Depois o Rafael Bastos perdeu o gol, o Dedeco perdeu o gol, olha aí, Eliandro perdeu o gol. E a gente notava, talvez pela ansiedade, por esse momento que o Remo vive na competição, que os jogadores sempre davam um toque para quem entrava, não queriam arriscar chutar em gol. Houve um lance claro do jogador Eliandro que recebeu livre na frente do goleiro, resolveu tocar para o meio e a zaga afastou. E o goleiro Mondragão também aparecendo bem. Como ele joga bem quando enfrenta os paraenses. Mas o Remo mostrava essa movimentação com esse formato que o Arthur encontrou, com 5 homens no meio, funcionou muito bem na troca de passes, talvez ali precisando de um ajuste maior. Agora, no segundo tempo, Rafael Bastos, Rodriguinho, Nininho, esses jogadores cansaram. E o time do Salgueiro adiantou um pouquinho mais a saída e aí dificultou a tentativa do Remo de buscar o empate. E ainda foi muito prejudicado no lance, logo no começo, em uma bola de linha de fundo, que o Rafael Bastos chegou à linha de fundo, não foi o Dedeco, né? E o juiz inventou um lance como se fosse um impedimento quando o zagueiro tinha batido no zagueiro, o zagueiro que deu o passe. Mas tinha um assistente de frente para o lance. Essa aí do Dedeco, né? Essa do Dedeco. O próprio Eliano poderia ter chutado, ele preferiu passar. Foi o lance que eu falei do Eliano. Só fazer uma correção na tela que a gente mostrou os resultados, apareceu Remo 1, Salgueiro 0, é o contrário, né? Mas Pernambucano já reclamaram. Hein? O pessoal de Salgueiro já entrou em contato. Já. Sabe como é? Apenas para fazer porque é um erro de digitação, não tem problema. Só para ficar claro que o Salgueiro venceu o jogo por 1-0. Agora, apesar disso, olha, esse é outro lance. O jogador, ao invés de chegar batendo, ele quer amortecer, mas tirar goleiro. Mas isso é um sintoma de insegurança. O jogador que está confiante, não vamos longe. Um Cassiano numa bola dessa chega batendo. Não tem medo de errar. O problema é esse, o jogador ficou com medo de errar. Ainda houve esse lance no final, né, que o jogador do Salgueiro... Seria um castigo. Mas é um castigo, é típico do... Aliás, a própria derrota do Remo foi um castigo. O Remo jogou melhor. Pelo que fez no primeiro tempo, ela tem ganho com sobras. Com sobras, tranquilo, administrando. Agora, no campeonato, a situação já não é nem de luzes acesas, né? É uma situação muito séria, porque está virando a página. Amanhã ele pode entrar na zona. Segunda etapa agora. O Remo pode começar a virada da última rodada na zona de rebaixamento. Amanhã ele pode ir para a zona. Se o Globo fizer um empate com o Botafogo, ele vai a 8 pontos. Aí ele passa exatamente do clube do Remo. Uma coisa interessante, né, rapaz? O Remo tem contratado o jogador, trouxe o técnico. Mas pelo que jogou o primeiro tempo hoje, o Remo está precisando contratar um pai de santo também. Urgentemente. Eu vi isso aí. A bola não entra, ou então a macumbeira fez o trabalho e saiu de férias. Ou então estão devendo algum macumbeiro. Mas a gente precisa falar que na época do Ney da Mata, ele sempre dizia que a bola não entrava. Mas hoje, em particular, o Remo criou. Hoje cabe a colocação. Cabe a colocação. O Remo criou. Agora, como disse o Gerson, parece que o jogador do Remo está hesitando em chutar. Ele não chuta de primeira. Acho que a falta de confiança, né? E esse Salgueiro é interessante, né, rapaz? Ele é o tri-salgueiraço do Pará já. 2 no Remo e 1 no Paysandu. E outra coisa, ele não consegue perder para o Remo. É a 4ª vitória e empate. O Remo nunca conseguiu vencer o Salgueiro. Esse Mondragão, como agarra quando joga contra Remo e Paysandu. Deixa eu dar uma paradinha, deixa eu voltar ao vivo lá com o Lino Machado no Mangueirão, né, trazendo outros detalhes após essa derrota. Frustrante porque a estreia do Arthur, todo mundo imaginava, né, Lino, que o Remo pudesse sair com a vitória hoje diante do Salgueiro. Hein, Lino? Tomás, voltamos aqui do Estádio Olímpico do Pará. O Mangueirão, o técnico Arthur Oliveira ainda não veio para a entrevista.
Está aqui o banner do Remo montado, todos os repórteres de rádios e de televisões estão aguardando o técnico Arthur Oliveira para fazer sua análise da estreia e uma derrota dentro de casa. E o clima não é dos melhores, já houve confronto da polícia com torcedores que vieram protestar contra a diretoria, contra os jogadores, enfim. Mais uma derrota do Clube do Remo no Campeonato Brasileiro da Série C. A apresentação do grupo será amanhã à tarde, lá no Francisco Vasquez, campo da Tuna Luz Brasileira. Agora sim, com você, Tomazão. Tá certo, obrigado. Eu não diria que são torcedores, porque o Remo hoje mostrou que queria jogo. Só que a fase não ajuda, né? E tem um problema também muito sério. O Arthur, talvez por estar chegando, antes do jogo, a gente analisava na Rádio Clube, analisamos várias vezes isso, a escalação que o Arthur estava preparando, e havia o risco do isolamento do centroavante. Isso ocorreu em muitos momentos. Claro que é um começo de trabalho, a gente precisa entender. Agora, também tem outro ponto, né, Tomás? O Remo, no segundo tempo, teve o Isaac de volta, uma entrada desnecessária porque não acrescentou rigorosamente. Agora, o Gabriel Lima precisa ser fixado. Né? Agora, uma outra coisa, eu achei que o Eliandro hoje funcionou muito bem como peão. Mas 2 vezes ele meteu bola que o gol não saiu por falta de habilidade de quem precisava chutar. Vamos direto para o recado do Valmir Rodrigues. Preste atenção nesta novidade. Quer diversão garantida para a família com qualidade 100% digital? Ainda por cima, ter controle de quanto vai pagar? Então você precisa ter Sky pré-pago. A TV da Sky que você recarrega. São 12 parcelas por apenas R$ 14 mensais. E você compra a Sky e o equipamento é seu. Para sempre. Você leva Sky por apenas 12 vezes de R$ 14 e você faz as recargas de acordo com o seu bolso, pelo período que quiser e com a opção de pacote que mais combina com a sua família. Tem recargas de programação a partir de 15 dias. Se você e sua família vai ver série, seu filho vai ver desenho, o marido vai ver esporte, recarregar é fácil. Pode ser pela internet, pelo telefone ou em qualquer casa lotérica. Quer ter controle da sua TV? Ligue Skyline 3014 1515. Tá esperando o quê? Sky 100% digital por 12 parcelas de R$ 14. Skyline 3014 1515. O Magnato está me lembrando aqui que ano passado o Remo virou a primeira etapa com 19 pontos e agora está com 7 só. Um risco sério, hein? Bom, quase um terço. A menos. Lá no Acre, o Independente hoje no mata-mata, primeiro jogo de ida, 3-0 para o Rio Branco lá no Florestão. Difícil e domingo, reverter. o jogo da volta lá no Navegantão. Como está bem os acrianos, né? Tá certo. Vamos direto para a regata, né? Hoje Terceiro. O Remo ganhou na regata. Teve vitória azulina nas Águas Barrentas. Nas águas, o Paysandu começou vencendo as primeiras provas. Das 5 primeiras, o Papão venceu 4, mas o rendimento bicolor diminuiu a partir do 6º páreo. 4 provas foram determinantes para o resultado final da terceira regata. A 7ª prova, o single esquife masculino, que foi vencida pelo Clube do Remo. Chegando ao final aí a double esquife feminino, que o Remo também chegou na frente. E a fora esquife, na qual o time bicolor não largou. O Remo venceu a prova e ficou 1 ponto na frente do Papão na soma geral. A decisão, então, ficou para a última prova, a mais importante da regata, a 8 gigante. A prova foi disputada a cada remada. No final, o Remo conseguiu alcançar a linha de chegada em primeiro lugar, somando mais 4 pontos e indo a 32 no total. E com 3 pontos na frente do adversário, o Clube do Remo venceu a terceira regata da temporada. Mas Lino, ao vivo com o Arthur, direto do Mangueirão. Naquilo que você pediu.
Tá um probleminha de som. Um abraço para a Luana, para Pedrinho, que estão assistindo Bola na Torre, o Miquil, a Roberta Grande Teta e também a Patrícia Faro. Bom, os ganhadores de hoje, os 2 kits Trigolino, Alan Costa, do Parque Verde, o final é 0174, e a Silvia Maria, do Curiuautinga, 6127. Obrigado, Gerson. Obrigado, Cláudio Guimarães, que leva para casa hoje, lá para o Caetano e para toda a turma, o kit Trigolino. Obrigado. Lino, ainda dá para falar com o Lino. Vamos tentar ver se a gente consegue ouvir agora. Sair dessa situação e vamos trabalhar. Arthur, respeitando a mudança, você abriria a mão do Rafael Bastos, fazer o 2 no meio. Aí você colocou toda a atacante diária. O que você pretendia ali? Realmente não deu conta daquilo que você orientou? Até porque o que eu pretendia era porque nós estávamos jogando contra a equipe que tinha 5 jogadores dentro da área, não é? Eu vou dobrar o pivô, né? Botar o Isaac ali e abrir o Elielto de um lado, né? Abrir também o Gabriel de um lado, depois trouxe o Gabriel para dentro e coloquei o Nininho mais aberto para que a gente pudesse municiar o Isaac e o Eliandro. Mas nós tentamos, né? nós tentamos tudo ali já na reta final, a equipe ela já foi na raça, não é nem desespero, na raça, na vontade, né? E quando você vê seus jogadores... Foi o que não faltou, raça e vontade por tentar reverter a situação. E hoje o programa, infelizmente, acabou nessa rapidez. A dona Osmarina Nascimento Faria, mãe do nosso querido Ventinho, que faleceu hoje, e o programa foi em sua homenagem. Ventinho, nosso carinho e o nosso abraço bem apertado no seu coração. Tchau, até a próxima semana, domingo a gente volta. Depois do Datenão, Milton. O Datena volta domingo que vem, 3 da tarde. E nós já estamos chegando, vamos até meia-noite, porque hoje nós